Peraí. Achei mosaico, beleza. Vamos lá, galera. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos falar mais um pouquinho sobre... Mas dar uma recapitulada, né, gente? Onde a gente parou semana passada com relação a periodização, beleza? Tranquilo, gente? Ó, seguinte. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Aí quando eu compartilho, eu não sei porque eu não consigo ver todo mundo mais, certo? E se alguém precisar de falar alguma coisa, é só desbloquear o microfone e perguntar, beleza? Tranquilo, né, gente? Vamos lá discutir isso aqui que é bem bacana. A gente fala quando fala de... A gente vai estudando, cada dia a gente estuda um pouquinho e aprende uma coisa nova, né, gente? Tava lendo alguns artigos e vendo alguma coisa sobre periodização. Aí já bateu uma coisa que um professor falou assim: se você faz a programação, a periodização ela nunca dá certo. Aí eu falei assim: poxa, por que essa periodização nunca dá certo? O que ele está querendo falar com isso, né? E é uma coisa que depois eu estava pensando, eu estava até concordando com ele, e eu tenho aplicado bem no meu dia a dia nesse mesmo sentido. Quando a gente pega a teoria é muito bacana, né, galera? Que eu vou mostrar para vocês aqui como que é a estrutura da teoria. Mas no dia a dia de trabalho, ela muda muito. É muito legal por conta disso, porque ela tem algumas variáveis que não é a teoria que vai responder, sim o dia a dia, o contato. Mais para frente a gente vai estar discutindo sobre isso, vai ser bem bacana. Mas vamos lá, deixa eu liberar uma tela para vocês aqui. Apareceu aí para vocês, galera? Apareceu. Só ver se eu consigo jogar ela para mim aqui agora. Aí, tá vendo? Eu consigo ver vocês, mas ela não aparece aonde que eu vou passar ela aqui agora. Vou ter que parar aqui e voltar ela aqui. Ela. Compartilhar de novo. Beleza. Tranquilo, galera. Então, tô voltando aqui. A gente parou aqui, né? Eu falei do Daiane dos Santos, lembra um pouquinho? Então vamos lá, plano de expectativa. Foi o que eu falei no PIC, né? Porque é onde está o ponto máximo do desenvolvimento físico, técnico e tático da equipe, psicológico. Até coloquei uma foto do Dream Team aí, porque esse aí é um verdadeiro PIC. É um time que ele era completo em tudo, gente. De tudo, de tudo. Então, nessa época eles disputaram Campeonato Mundial, Olimpíadas, tudo eles levaram, porque realmente era um time que estava, quando a gente fala que é o pique, né, que é esse ápice é o 100% de tudo, né, a forma física, técnica, tática, psicológica, que é atingido por um atleta, esse time tinha tudo disso garantido. Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala de macrociclos, né, só para vocês terem uma ideia, a gente tem essas duas possibilidades, né. Vou colocar meu óculos aqui, gente, que eu já não estou enxergando. Tô velho. Então vamos lá, a gente, né, dentro da literatura, igual eu falei, tem dois tipos de macrociclo, o tradicional e o de meeting. Esse tradicional, ele é o mais utilizado, né, porque igual eu falei, galera, como se diz, na literatura clássica, né, ele é o mais utilizado, porque ele é o mais estudado e o mais aplicado em atletas de alto desempenho, né. Porque ele vai desde o atleta simples até o atleta que é um atleta olímpico, ele pode ser aplicado tranquilamente. O que vai estar diferenciando ele é o seguinte, é que esses pontos de pique, que é o ponto de expectativa máxima do atleta, eles são mais tranquilos, digamos assim, dentro de um ano, tem, sei lá, talvez 1, 2 piques, entendeu? Ou dentro de toda a programação,
um pique, ou seja, você pega uma ideia de um plano de expectativa para 4 anos, né? Que é o plano, vamos dizer, um plano olímpico. Vocês concordam comigo que o atleta ele treina ali, olha, 4 anos visando um pique único, que seria tal, no 100% da forma física, técnica, tática dele, nas Olimpíadas, certo? Então, você pode imaginar, são 360, quase 1.000 dias treinando, né? Pra, talvez uma semana de competição, se a gente for falar assim, bem grosso falando, né? E também para o desenvolvimento de atletas iniciantes, ano a ano, 4 em 4 anos, você está ali tendo uma programação dele. Então, tradicional é isso, porque você consegue mensurar mais fácil. Agora, o macrociclo de MIT, ele visa propiciar ao atleta a manutenção do nível competitivo por maior período de tempo. Então, por exemplo, o macrociclo de MIT, ele é utilizado para todo tipo de atleta? Não. Por quê? O atleta já tem que ter um certo nível de condicionamento físico para você estar usando ele. Porém, o que eu vejo mais hoje? Que o macrociclo de MIT, ele vem sendo mais utilizado em questão de alguns atletas pela contagem de piques no ano, ou seja, de competições chaves dentro de um ano. O que seria isso? Você imagina, igual o atleta por exemplo, um atleta de tênis, certo? Ele tem competição o ano inteiro, né? Por exemplo, ele tem os grandes slams, que são 4 do ano, e tem os circuitos, né, do ATP, que vale 500 pontos, 1.000 pontos. Então, isso aí, olha, faz com que o atleta ele tem que estar no nível de desenvolvimento físico muito grande, porque provavelmente ele joga ali 2 semanas, descansa uma, vem mais 2 semanas de campeonato, descansa 3 semanas, descansa assim, né, gente? Eu falo assim, não está em competição, ele continua treinando, né? Aí vem um grande slam, que é um big torneio, a gente tem 4, né, grandes slams, que é um na areia, desculpa, na areia, o ferro, um na terra, um na grama, e 2 em quadras rápidas, que é na Austrália e nos Estados Unidos, a grama de Wimbledon e Paris, com Roland Garros. Imagina, os top 50 do mundo, eles vão para esses torneios grandes, certo? E entre esses torneios, tem o que a gente fala que é os da ATP, né? ATP 1000, ATP 500, que vale grana pra caramba. Então, você imagina que um atleta de ponta tem que estar, como que ele tem que estar no nível de treinamento físico dele, né? Não só físico, mas mental, para ter um alto rendimento em todos esses torneios. Sem falar que, por trás desses atletas, ainda tem os patrocinadores, né, gente? Que cobram também, lógico, eles pagam para o atleta estar aparecendo com a marca dele. Né? Vamos lá, gente, passando aqui para frente. Então, dentro desses microciclos, né, como que a estrutura ela é definida? 1, 2 ou até 3 ciclos. Alguns esportes trabalham até com 4 ciclos, certo? Ou seja, dentro de um período de 1 ano de treinamento, a cada 3 meses, monta um macrociclo. Então, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses. A gente vai ter 4 macrociclos. Tem gente que tem, por exemplo, uma competição satélite, uma competição principal só no ano. Então, um macrociclo, 12 meses de treinamento. 2 competições principais. Por exemplo, usa muito para alguns esportes onde tem uma fase classificatória e uma fase final. Ou então até 3 ciclos, onde tem uma primeira fase eliminatória, uma segunda fase eliminatória, já classificatória para a fase final. Vamos ver quem que entrou aqui, galera. Voltando. Galera, se não aparecer minha página aí agora, vocês me falam, tá? Opa. Apareceu? Tá na mesma página, né? Se der algum problema aí, dá um grito, hein, gente? Então, a gente tem que estar preocupado também dentro dessa estrutura se existe ou não transmissões intermediárias, que é igual eu falei, sair de uma fase classificatória, logo em seguida, uma outra fase classificatória para uma fase final, certo? Uma micro-região, depois uma regional para uma fase estadual
Isso aí vai depender muito do tipo de esporte e o tipo de competição que vocês estão trabalhando. Logicamente, ela é muito definida de acordo com a faixa etária dos atletas, certo? A gente não pode esquecer nunca, tá, gente? Isso foi falado lá no início do treinamento esportivo para vocês, quem já fez, né? Quem não fez ainda, talvez vai estar olhando, vendo isso mais para frente. Mas a faixa etária, ela está muito relacionada com a individualidade biológica. Então, cada etapa é uma, cada desenvolvimento biológico de um atleta é outro. E, logicamente, a especificidade do esporte em questão, né? Que é o que eu estou acabando de falar aqui. Galera, vamos lá. Imagina o que é manter um atleta de... Igual da foto aqui, que é um ciclista de velocidade, de perseguição, né? Que tem é uma prova olímpica. Mas manter um cara desse 100% dentro do ano inteiro. O nível de treinamento, o que você precisa disso? Então, é um esporte que você... Muita potência, né? Ele gera muita potência por causa da velocidade que você precisa de pedal da bike ali. E como que você monta treinamento de alta exigência o ano inteiro? Não dá, galera. Por isso que esses ciclos, né? Essa periodização, ela tem que ser muito bem feita. Porque, independente do desporto, se você faz uma programação errada, você entra em overtraining. Entrou em overtraining, não atrapalha muito tudo que está sendo programado de treinamento, galera. Então tem que tomar muito cuidado na hora de programar. Por isso que eu falo, a programação é muito bacana, gente. A teoria, igual eu falei para vocês, ela funciona bonitinha, né? Ela é redondinha ali, com bases do que já foi acontecido. Mas muitas coisas da teoria, igual eu estava falando um tempinho aqui atrás, elas podem cair por terra, né? Na hora que você vai conversar com o seu atleta. Imagina, você programa um treino, tudo mais certinho, imaginando que as cargas ali estão certinho, mas nesse dia seu atleta ele não está bem, ele não está recuperado ainda de um treino anterior. Então tem muito disso, sabe? Que a gente realmente tem que levar em consideração. Então vamos lá. Quando a gente fala no macrociclo quadrimestral, né? A gente vai fazer dentro de um período de 12 meses, vamos dizer assim, 3 piques. Ou seja, dentro desse período a gente vai ter 3 competições que a gente vai estar preocupando com ela ali, né? Quando a gente acontece isso... Opa, entrou mais alguém, deixa eu liberar aqui. Quando acontece isso... Não, tá certinho aqui já, galera. Voltando. Quadrimestral. Então a gente imagina, a gente tem 3 picos de acentuação discreta, com 3 numa periodização simples. Quando a gente tem uma periodização tripla dentro do quadrimestre, é sinal que dentro desses 4 meses, a gente tem que ter 3 picos, né? Ou seja, a gente tem que estar preparado com a nossa equipe, o nosso atleta, no ponto dos cascos ali, praticamente perto de 100%, 3 vezes dentro de 4 meses. Quando que é usado isso? Vamos mudar aqui, gente. Quando eu tenho uma periodização simples, eu vou ter uma competição principal dentro do quadrimestre, né? Dentro do macrociclo de 4 meses. Quando eu tenho uma periodização tripla, num período de 4 meses, eu tenho 3 pontos de acentuação importante. Aonde que vai estar sendo usado isso? Por exemplo, nos esportes de atletismo, onde que eu posso ter uma fase micro-regional, uma fase regional e uma fase estadual. Então, dentro de 4 meses, praticamente, eu já fecho isso. Então, isso aí vai depender muito, galera, da relação do esporte em questão que está sendo feito, né? Quando eu trabalho semestral, ou seja, a cada 6 meses, eu tenho desportos com preponderância de volume, 2 piques extensos, e uma periodização dupla, que são desportos com preponderância de intensidade, 2 piques acentuados. Quando a gente fala de preponderância de volume, galera, a gente imagina logo, por exemplo, os maratonistas, certo? É volume longo, porém, a intensidade é baixa, né? Porque ele tem que correr longo, não tem que dar treinamentos de velocidade para ele. E sim, eu tenho que dar maior ênfase no treinamento dentro
da característica do esporte dele. Quando a gente fala de esportes com preponderância de intensidade, aí a gente já muda um pouquinho. Por quê? Intensidade, vamos voltar aqui. Dentro do atletismo ainda, eu tenho duas vertentes, né? Por exemplo, igual eu falei, na primeira, que é um maratonista, e na segunda, o que seria um corredor de 100 metros, por exemplo. Né? Que aí eu preciso de ter... Voltando aqui um segundo. O desporto com a preponderância de intensidade, como eu falei, um velocista, certo? Então, o volume dele é pequeno, porém, a intensidade é muito grande, porque é curto e rápido, né? Diferente quando a gente fala com relação a um atleta de desporto de volume longo, no caso do maratonista. A gente ainda tem ainda um tipo de periodização anual, que ela tem só o macrociclo anual, desculpa, onde a periodização ela é caracterizada pela participação simples. Desportos coletivos com ênfase em resistência, aeróbico ou força dinâmica. Gente, essa preparação anual, por exemplo, imagina o futebol, né? Por que no futebol? Eu até falo que o futebol é um caso à parte, mas ele entra aqui direitinho, por ser um esporte coletivo. E é praticamente aonde que a gente vai estar trabalhando nesse semestre, que são os esportes basquete, futebol e futebol de campo, né? Futsal e futebol de campo. A gente pega, por exemplo, todas as equipes elas fazem uma pré-temporada, certo? Nessa pré-temporada, ela pega e tenta voltar o atleta que está voltando de férias, voltar esse atleta para uma forma mínima de competição, né? Forma física mínima de competição, certo? E durante todo o ano, vai se dosando, né? Fazendo as ondas de treinamento, tentando visar com que esse atleta mantenha-se dentro do nível mínimo de competição, né? Para competir. Só que tem gente que até, por exemplo, no futebol, dando esse exemplo aqui, é muito complicado. Quem acompanha vai entender direitinho o que eu estou falando aqui. O calendário nosso, ele é muito complicado para isso. O atleta, por exemplo, a equipe, né? Aqui no Brasil, ela chega a jogar num ano, dependendo de quantas competições, gente, fácil aí 80 partidas para mais. Então, como que um atleta joga 80 partidas e ainda treina, galera? Então, é muito complicado, certo? Então, quando a gente vai falar com relação a isso, a periodização, né, a planificação, a programação nossa, ela tem que ser muito certinha para não lesionar esse atleta. Então, é muito mais a gente fazer esse período de pré-preparação antes de começar os campeonatos, e assim que começar o campeonato, a gente fazer períodos de manutenção, ou às vezes a gente tem até que poupar algum atleta para ele recuperar para uma próxima partida ele estar 100%. Por isso que hoje as equipes de futebol, por exemplo, têm 24, 30 atletas, né? Porque, dependendo da situação ou da época do ano, além de lesões, né, que podem acontecer, tudo mais, esse fato de o atleta não estar 100% recuperado de um jogo para o outro, ele tem que ser substituído, ou ele ter uma pausa, né? O treinador até tira ele de uma partida. A gente vê direto, né, falando isso, que o time um atleta está em recuperação, ou ele não tá apto ainda para estar 100%, para estar jogando um próximo jogo. Acontece mais ainda, lógico, com os atletas que já têm uma certa idade, né? Por exemplo, dentro do futebol, voltando aqui, os atletas que já passaram ali seus 29, 30 anos, nem todos têm um condicionamento físico tão adequado. Você pega, por exemplo, algumas raras exceções, né? Quem conheceu o Zé Alberto, que jogava no Palmeiras, era um atleta de 40 anos que continuavam jogando até hoje, se quisesse, tem modo de falar. Você pega hoje alguns atletas que não tem nem condição de, com 30 e poucos anos, que não jogam nem os 45 minutos. Ele é útil para o time ali, mas ele joga 45 minutos, 60 minutos, tem que ser substituído, porque já perde o rendimento, né? E no caso do futebol, imagina, joga no domingo, descansa na segunda, aí treina na terça, quarta-feira volta a jogar, dependendo da situação do jogo, na quinta-feira faz um treino leve, na sexta-feira um outro treino levezinho, porque no sábado já joga de novo, ou no domingo joga de novo, ou no sábado já vai para concentração, para jogar no domingo. Então é um calendário muito louco esse nosso com relação ao futebol, né? Mas, dentro de um macrociclo, é uma periodização simples que a gente fazer, porque é um programa anual.
Vamos lá, gente. Se a gente colocar, olha, dentro de um... A gente tirando o futebol aqui, vai voltando a periodização simples. Olha só. A gente colocou aqui... Gente, um segundo. Só pegar uma aguinha para mim, que tô com a boca seca aqui. Um segundinho. Um segundinho. Galera, só voltar aqui. Desculpa, galera. Deixa esse meu pé. Galera, por enquanto. Ô, Gustavo, tá conseguindo ouvir ainda não? Galera, tá tranquilo por enquanto? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, Baca, Diga. no futebol, a periodização, ó, o macrociclo é só anual? Sim, por conta de calendário. Entendi. Certo? Você não tem. Você vai fazer um macrociclo. Na verdade, ele tem uma variação, Lara, que é o seguinte. Primeiro, a quantidade de atletas que você tem. Né? Porque se você tiver uma equipe, por exemplo, vamos dizer, situações de jogo, igual o Cruzeiro hoje, por exemplo, ele está limitado por número de atletas por conta dos acontecimentos que teve. Aí você pega um outro time, por exemplo, que está com 32, 36 atletas no plantel, aí pega um Cruzeiro, talvez tem 24, 25. Então você já tem que fazer uma programação de treinamento aonde esses atletas vão ter que estar fazendo um revezamento, certo? Agora, imagine o que é um revezamento para uma equipe que tem mais atletas e para uma equipe que tem menos. Então, já é um primeiro fator limitante. Agora, com relação anual, por conta de quê? Quais são as competições que o time vai estar disputando? Entendeu? Se a gente for pegar, por exemplo, o Brasileirão, ele começou agora e vai até o final do ano. Quer dizer, perdão, gente, eu viajando aqui, nós estamos em agosto, está começando agora. Mas o que seria, se não fosse a pandemia, por exemplo, o que seria o seu normal de um Brasileirão? Ele começar por volta ali de abril, mais ou menos, se eu não me engano, e vai até dezembro, tá vendo? Então você fecha um ano de treinamento. Mas o que é um problema que tem dentro do futebol? Os times não ficam só por conta do Brasileirão. Tem alguns times classificados para Libertadores, que é nesse meio termo também. Tem alguns times classificados para a Copa Sul-Americana, que é nesse meio termo também. Mas tudo fecha dentro de quê? Dentro de um ano. Não tem como eu preparar 6 meses um time para uma competição, mais 6 meses para outra competição, entendeu? Porque a competição é rodada toda dentro desse ano de futebol, desse calendário, que gira em torno de um ano. Então, para o futebol, no caso do futebol de campo, não tem outra programação a não ser um macrociclo, né? Uma periodização anual, uma programação anual de treinamento. Tranquilo? Por conta disso? Entendi. Aí, os picos durante o ano é variado ou é de acordo com cada competição do time? Na verdade, Lara, no caso do futebol, o calendário nosso, é um macrociclo, igual eu falei antes, de meeting. O que é o meeting? É que tenta manter o pique, né, por mais tempo possível dentro de um ano. Só que a programação que ela tem que ser feita é que o atleta ele esteja sempre ali, ó,
bem fisicamente, porém nunca chegando perto de overtraining para ele não ter que parar de treinar. Mas dentro de um programa anual, de um período mais longo. Porque quando a gente fala, por exemplo, de um treino, de um pique no ano, não funciona para o futebol. Porque o atleta de futebol não vai jogar uma partida no ano, entendeu? Não é uma competição que vai durar ali talvez 2 semanas. Então não dá para fazer essa expectativa de um pique acentuado. E sim o quê? Fazer toda a preparação física tentando na pré-temporada, isso mais para frente eu vou estar falando um pouquinho, mas nessa pré-temporada, tentar melhorar o máximo possível o condicionamento físico do atleta, né, de futebol, e para que ele, durante o ano, dentro das variações de cargas de treinamento, e muito importante, alimentação e repouso, ele esteja bem condicionado para estar mantendo o ano todo jogando o melhor possível dentro da equipe dele. Então, para futebol, é um pouco complicado. Para alguns esportes coletivos, a verdade é essa. Mas no caso do futebol, é quase impossível você pensar em uma época só do ano, o time está bem. Não adianta, o time tem que estar bem o ano inteiro. Quantas vezes vocês já não viram equipes, por exemplo, de futebol, que no primeiro turno vão super bem e no segundo turno cai o rendimento? Por causa disso, talvez o período de eles estavam bem condicionados vai até o final do primeiro turno ali, depois já começa a ter overtraining, já não tem cansaço de atleta, lesão de atleta, certo? Que atrapalha o rendimento da equipe e ela começa a cair. Tranquilo? Tranquilo. Baca. Diga, Gustavo. Pode falar. Por isso que tem a diferença do campeonato europeu inglês com o campeonato brasileiro, né? Então, Na Europa tem uma joga muito temporada menos. uma temporada só, né? Não, não é nem caso. O caso lá tem a temporada também, sabe? É temporada anual. Só que tem que ir lá, assim, é igual tá agora, vamos dizer, normal, vamos dizer, tirar a pandemia. Mas é temporada 2020, 2021. Então ela começa agora no segundo semestre de 2020 e vai até o final do primeiro semestre de 2021. Só que tem uma realidade diferente. Lá, as equipes jogam muito menos do que aqui. A equipe lá na Europa faz em torno de 60 jogos no ano, quando vai nas finais, entendeu? Equipes grandes que chegam às finais. Aqui no Brasil, a equipe normalmente faz, igual eu falei, se ela está no campeonato regional, né, estadual, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, mais o Campeonato Brasileiro, são 4 competições, olha só que loucura. Só de Campeonato Brasileiro aí é um ano praticamente jogando. Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Aí nesse meio termo, entra um jogo da Libertadores, entra um jogo da Copa do Brasil. Sem falar que já teve os campeonatos estaduais, mas esses acabam um pouco antes, né? Então tem essa loucurada. O planejamento que tem na Europa é uma coisa que eu acho que aqui no Brasil a gente tem que começar a abrir os olhos e aí ver isso. Se eu não me engano, Gustavo, a Associação dos Atletas Profissionais do Brasil, de futebol, eles criaram uma situação, né, uma proposta para o Clube dos 13, aonde que o time não tem problema, pode jogar 90 partidas no ano, mas o atleta, porque o atleta é profissional, é igual a gente, certo? Eu sou profissional da educação física, vocês, quem é profissional de uma outra área, ainda que não seja educação física, vocês são profissionais, certo? Futuramente, vocês serão profissionais de educação física. Ponto. Então, você vai ter suas horas de trabalho. O atleta de futebol, galera, é a mesma coisa. Ele é um funcionário do clube. E ele tem como é que fala? A carga horária de trabalho dele. Então, o que está sendo o questionamento desses atletas profissionais? Que não tem problema a equipe jogar 90 partidas no ano. Porém, o atleta da equipe não jogar mais do que 70 jogos. Então, por isso que tem que ter um plantel ampliado para que possa haver esse revezamento dos atletas e que o atleta jogue 70 jogos, por exemplo, no ano, entendeu? Ficando mais fácil para ele e ele tendo uma carga horária de trabalho. Que aí não fica preso tendo que jogar 90 partidas no ano. Entendido?
Show de bola, muito obrigado, mestre. Valeu. Show de bola. Mais alguma perguntinha, galera? Ô, Baca, Diga. então, a periodização, ela tem que ser feita pensando já nos times adversários, já que às vezes alguns times podem ter mais jogadores para revezar e outros não? Não, isso aí não. Isso aí pode ficar se preocupado. Porque não tem como pensar isso. Na verdade, esse pensamento na equipe adversária é na hora que acaba um jogo lá. Por exemplo, eu joguei meu time, vamos dizer, o Cruzeiro, jogou hoje contra o Campeonato Mineiro, jogou hoje contra o Atlético, acabou o jogo, o próximo jogo contra o América. Pronto, esse jogo já acabou, já vai pensar no time do América, porque é uma equipe diferente, que joga assim, joga assado. Acabou o jogo contra o Atlético, contra o América, vai jogar contra o time da Caldense. É um outro jogo com uma equipe completamente diferente, que tem outras características. Então, com a relação de pensar nisso aí, é através do scout. Né? Você vai saber o seu scout ali, como que você vai montar a sua equipe para o próximo jogo. Tranquilo? Então, não pensa com a periodização sendo montada por jogo, não, porque não dá, não. O máximo que você vai acontecer é, acabou um jogo, um período de recuperação, né? Um dia de recuperação, por exemplo, jogou no domingo à tarde, libera os atletas, eles vão se reapresentar segunda-feira à tarde, faz um treino leve, terça-feira, treino normal, técnico tático de manhã, talvez uma musculação, um treinamento de força à tarde, por exemplo. Descansa, quarta-feira tem jogo de novo. Essa é uma realidade muito do futebol nosso aqui. Então tem que ter um pouco de cuidado na hora dessa montagem. Mas não é uma montagem de treino para a equipe que tem mais ou menos atletas. Isso aí você não pode pensar assim, não, que é um erro muito grande. Tranquilo? Entendi. Vamos lá, galera. Mais alguma perguntinha? A gente passar para frente. Show. Vamos lá, deixa eu voltar com minha telinha aqui. Então, gente, voltando aqui. Quando a gente fala de uma periodização simples, olha só, dentro de um ano de competição, vamos dizer assim, olha só, nesse caso aqui eu tenho uma variante de 3 macrociclos, onde eu vou estar trabalhando praticamente dentro de 4 meses. Né? Então eu tenho um período de preparação, um período de competição. Acabou essa competição, eu tenho um período rapidinho aqui de descanso, mas não é nada acentuado demais. Volto para um novo período de preparação visando uma nova competição. Acabou essa competição, um novo período de preparação, a última competição dentro do ano e um período de transição. Vamos lá, gente. Um exemplo aqui. Eu tenho uma equipe, vamos falar de futsal, aonde que ela vai disputar uma primeira etapa classificatória, eliminatória, uma segunda etapa eliminatória e uma terceira etapa, que é a etapa final. Então, por exemplo, eu comecei a preparação aqui no mês 1, 2 e 3 dessa equipe. Tive o primeiro campeonato, ou uma primeira fase de uma competição. Meu time classificou, eu continuo a preparação, certo? Os quinto, sexto, sétimo mês, aonde eu vou ter no 8º mês esse período de competição. Classificou de novo, eu vou ter mais 2 meses de preparação. No 11º mês, competição. Depois eu entro de férias, entre aspas, né? Falando assim. Quem já jogou Gime, eu teve a oportunidade de acompanhar o Gime, ele é bem dentro dessa estrutura aí. Eu tenho uma fase micro-regional, uma fase regional e a fase estadual. Né? Então acontece bastante isso com os esportes coletivos. Uma outra variante que eu posso ter com relação ainda a ter, logo após esse período de competição, uma pequena pausa mesmo de recuperação, uma mini transição, que na final, no 12º mês aqui, ó, olha na periodização tripla, lá no 12º mês, galera, como é que lá eu tenho um período de transição grandão mesmo, ou seja, é quando acaba a competição, aí eu entro de férias mesmo. Só que se a gente olhar aqui esse 5º mês aqui, ó, primeiras semanas dele, vamos dizer assim, é um período de baixa carga de treino mesmo, visando já até uma recuperação maior do atleta. Vamos passar agora de esporte coletivo para esporte individual. Por exemplo, atletas de natação.
onde eu tenho uma carga de volume de treino, de preparação maior no primeiro, segundo, terceiro mês, uma fase de competição. Pode durar aí, talvez, 2, 3 dias, que está dentro do quarto mês, né? Uma fase de quinta, sexta e sábado e domingo, por exemplo, de competição, aonde várias baterias, eliminatórias e tudo mais. Então, aqui nesse quarto mês, eu vou estar com o atleta no alto nível dele, né? Só que acabou isso aqui, eu dou um período de recuperação maior para ele, porque eu desgastei muito aqui nessa primeira competição e ele classificou. Dou um período de recuperação maior, um pouquinho, volta a preparação do treinamento, né? Olha só, então aqui a minha curva, ela cai de treinamento, para começar a voltar de novo aqui, para no final do 7º mês, novamente esse atleta está num nível muito alto de condicionamento físico, porque ele tem uma outra fase de competição, é uma segunda eliminação, né? Então ele vai lá para a fase de novo, vai nadar, classificou, eu dou para ele de novo um período de recuperação, baixo volume mesmo, cargas baixas, treinamento, tentando visar na recuperação praticamente total dele, para voltar numa preparação mais forte, visando esse aumento do condicionamento físico dele de novo, para na última fase aqui, no 11º mês, ter a última competição dentro da programação anual, aonde que ele vai competir no máximo dele ali, e depois sim, aí sair de férias, para depois a gente preocupar com uma nova programação de treinamento, né? Quando a gente fala uma segunda variante, gente, a gente tem também, dentro da periodização simples, 2 macrociclos, que aí é dividido dentro de 6 meses. Ou seja, no primeiro semestre eu tenho um período de preparação básica específica, onde eu vou ter a competição. No segundo semestre eu vou ter uma preparação também básica específica, e onde eu vou ter uma outra competição. Certo? Acabou essa competição. Chega, galera, férias. Ou uma periodização dupla, mas com o mesmo esquema ainda, onde eu vou ter um período de macrociclo primeiro, um pouquinho mais prolongado, tem um período de preparação maior, tá vendo? Que não é de 6 meses, não é um macrociclo de 6 meses, um macrociclo de 8 meses, aonde eu tenho a competição, preparação específica e básica dentro do período de preparação, período de competição variando ali entre o 6º e 7º mês, dou um tempo de transição maior, 1 mês de descanso, volto de novo para a parte de treinamento no 9º e no 10º mês, aonde eu vou ter a competição final no 11º mês, para depois sim preocupar em entrar de férias. Novamente, galera, aonde vai estar a variável aqui? No tipo de esporte em questão. Esportes individuais, a gente usa um período de transição maior ou menor, dependendo do desgaste físico. Esportes coletivos, a gente tem que ter muito cuidado com o calendário, igual eu falei antes, para não ter nada de estressar demais o atleta. Tranquilo? Então vamos lá, gente. Olha, dentro do macrociclo tradicional, quando a gente fala em curva de performance, olha só. A gente imagina muito que em cada pontinho desse aqui, 1, 2 ou 3, é onde a gente vai estar preparando nossa equipe para cada ponto desse, a nossa equipe ela esteja no 100% dela ali, né? Então a gente tem todo um período de preparação, que ela vai ter uma duração, né? Sei lá, do primeiro mês até o 8º, 7º, depende da questão da data da competição, aonde que gradativamente eu vou regulando o volume e a intensidade de treinamento, para quando chegar na competição, meu time tá ali bem nos cascos ali, né? Como eu falo, quando a gente fala com relação ao pique, para que todos os atletas da minha equipe eles estejam no pique na hora da competição principal. Acontecendo isso, poxa, pode saber que você vai ter uma competição bem bacana, né? Vai ter um time bem competitivo durante essa competição principal. Agora, galera, o contrário, ele costuma muito acontecer também, que é você não programar direito, pode ter alguma falha na programação, ou seu atleta está abaixo do nível de performance na competição, ou ele já ter chegado a esse nível de performance antes da competição principal. Então, isso aí é uma questão que atrapalha ao ponto
de praticamente, entre aspas, né, jogar fora todo um trabalho que foi feito. Quando a gente fala, por exemplo, dentro de uma curva de performance voltado para meeting, olha só, eu tenho um período de preparação menor, por quê? O período de competição ele vai ser muito maior. Se a gente for pensar bem, olha, Lara, igual você me perguntou, esse macrociclo de meeting, ele encaixa muito bem dentro do futebol. Porque eu vou ter ali um período de preparação janeiro, fevereiro, março, né, dependendo muito ainda, porque times que estão classificados para pré-Libertadores, no final de janeiro já tem competição. Né? Se a gente for pensar assim, olha que loucurada. A gente pega, por exemplo, um time... Eu gosto muito de dar o exemplo do Atlético Paranaense, porque ele pensa muito bacana nisso. O time principal dele não disputa o campeonato estadual. Eles colocam o sub-20. Então, nesses primeiros 3 meses, 4 meses, a equipe principal está por conta da melhora do condicionamento físico. Joga um ou outro jogo dentro do campeonato estadual, que eles estão inscritos, lógico, mas normalmente é o sub-20 que joga a maioria das partidas. Na hora que entra no Campeonato Brasileiro, por exemplo, que é a competição principal para eles, digamos de passagem, né, tem como objetivo o Campeonato Brasileiro, olha só, a curva de performance, como é que ela tem uma variação de cargas, de volume e intensidade que vai aumentando, né, essa curva de performance, ela sobe e desce, mas olha só como é que tem a ideia de manter, né, durante um período de competição, o time no nívelzinho mais equilibrado ali, né? Falar a verdade é essa, um equilíbrio mais dentro do nível de treinamento. Então, dentro desse período de meeting, o treinamento de meeting, né, a variante meeting, é bem interessante para o futebol, certo? Mas isso depende muito de competição. Igual eu falei, se o time está classificado para pré-Libertadores, ele vai jogar em final de janeiro, início de fevereiro, depois, final de fevereiro, já está voltando para jogo de novo. Então, depende muito de calendário, ainda mais esse calendário nosso, que é uma loucurada danada. Quando a gente fala ainda de macrociclo de admite, ele deve ser usado com muito cuidado, não ultrapassando mais do que 3 ou 4 temporadas seguidas. Quando a gente volta, deixa eu voltar aqui, galera, isso aqui igual o exemplo que eu dei para vocês, com relação ao futebol, mas quando a gente fala para atletas de elite individual, é muito complicado. Imagina o que é tentar manter um atleta 4 anos, 3 anos, né? Ou 3 temporadas em alto nível. É muito complicado, né? Tem que ter muito cuidado, lógico, e muita paciência na hora de montagem desse treinamento, porque um erro aí é fatal para você chegar e lesionar um atleta ou não ter o rendimento máximo dele ou fazer com que ele entre em overtraining, né? Então vamos lá, gente. Alguma pergunta? A gente passar aqui para os tipos de macrociclo. Show de bola. Então vamos lá. Vamos lá. Para a gente terminar aqui daqui a pouquinho, galera, vou falar só para essa primeira etapa aqui, para depois a gente chegar e dar uma ênfasezinha maior. Quando ele fala o tipo de macrociclo, o macrociclo ele sempre vai ter 3 períodos que a gente fala. Dependendo da situação, ele pode até aparecer 4. Vou falar mais para frente. Mas ele tem um período de preparação, período de competição e um período de transição, certo? No caso nosso aqui, por exemplo, do futebol no Brasil, ou no futebol geral, ele pode até entrar com outro período, certo? Que é um período de pré-preparação. Tranquilo? Olha aqui, ó. O Tubino falou isso em 79, que ele preconiza para a gente aqui mais um período, que seria esse pré-preparatório, bem antes da preparação. Nós vamos falar dele um pouquinho agora, certo? O que seria esse período de pré-preparação? É uma das coisas que a gente já faz mesmo, é normal da característica nossa, por exemplo, vamos falar da pré-preparação, são a tomada de dados, a coleta de dados, né? Então, ele serve para iniciar corretamente um programa anual de treinamento. Porque se eu coleto os dados da minha equipe, dos meus atletas, eu tenho ali um primeiro passo, né? Uma primeira ideia do que pode ser trabalhado. Porque na hora que eu coleto de um atleta no esporte individual, é muito tranquilo, né, gente? Agora, imagina o futebol que são 20 atletas, por exemplo, dando um exemplo grosso aqui, 20 atletas, onde nem todo mundo vai estar ali no mesmo condicionamento físico. Então, se eu tenho
esse período de preparação aqui, todos os atletas, com as avaliações todas deles na minha mão, eu já tenho um norte para seguir, né? Alguma coisa que eu vou seguir para melhora. Esse período de preparação ainda, ele pode ser dividido em 3 fases. Só que são 3 fases que elas são coletadas rápido, né, gente? A gente tem, por exemplo, um anteprojeto de treinamento, que é a reunião de todas as informações necessárias para a montagem de um plano de treinamento. Ou seja, a minha comissão técnica ali, sentada, ela é multidisciplinar, né? Tem fisioterapeuta, médico, preparador físico, psicólogo, tudo mais. É onde que reúne essa comissão, né, para ver o que vai ser feito com os atletas, qual vai ser a tomada de decisão. Feito a tomada de decisão, a gente começa a fase de diagnóstico, onde a gente realiza com os atletas teste físico, testes técnicos, testes psicológicos, testes médicos, certo? Então, é toda a coleta de dados que a gente vai ter desses atletas. Voltando a explicar, galera, atleta esporte individual, fácil, você faz isso aí, ó, num dia talvez, 2. Agora, atletas de esportes coletivos, tem que ter um pouquinho mais de paciência, vai demorar um pouquinho mais, porque é muita coleta de dados, gente. Muita mesmo. Diagnóstico na mão, a gente vai para o planejamento, que é a montagem do plano de treinamento. Então, olha só, quando a gente coloca isso tudo no papel, a gente vai ter um período pré-preparatório, que vai ter a fase de um anteprojeto, diagnóstico e planejamento. Dentro de um ciclo, qual que é a duração? Ciclo anual e ciclo semestral, tanto faz, é variável. Porque, igual eu falei, vai depender muito do quê? Do esporte em questão, certo? Igual eu falei, individual, galera, a gente essa pré-preparatória aí, ó, com um dia praticamente, 2 dias, você consegue fazer ela. Agora, esportes coletivos, imagina agora, vamos deixar bem louco, imagina o que seria fazer isso na equipe de futebol americano. Se eu não me engano, cada equipe tem quase que 50 atletas no plantel, né? Vai para jogo, se eu não me engano, é 32 atletas, 35, se eu tiver errado, alguém me corrige aí. Mas se eu não me engano, é uma coisa assim. E assim, durante o próprio jogo de futebol americano, pra vocês terem ideia, entra um time que só defende, entra um time que só ataca, é uma loucurada. E imagina, voltando para nossa realidade aqui do nosso futebol, a gente pega isso aí, ó, são 24, 30 atletas. Então, talvez, para fazer essa fase de anteprojeto, diagnóstico, planejamento, vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, uma semaninha ali, para estar colhendo esses dados todos e jogando na mão da comissão técnica para estar estudando e fazer essa montagem do plano de treinamento. Mas, lógico, tudo dentro de um calendário já pré-estabelecido. Período de preparação, galera. Quando a gente fala com relação ao período de preparação, é a época que o atleta será elevado à condição competitiva na temporada considerada. Ou seja, ele vai começar a introdução no treinamento dele visando a melhora de performance. Ele está praticamente dividido em 2 fases, que é a preparação básica e a preparação específica. Certo? Essa fase básica é o geralzão mesmo, galera. É tentar melhorar o condicionamento físico, condicionamento técnico, condicionamento tático. No tático e o técnico nem entram tanto. Eles fazem parte, mas nem tanto. Mas a preparação geral é mais o físico mesmo. É melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, força dos atletas e tudo mais. Mas não deixando a fase específica de lado. Já na fase específica, essa sim é mais voltada muito para o treinamento tático. O técnico nem tanto, porque o atleta já sabe o que tem que fazer. Na verdade é isso. Durante a preparação geral, a parte técnica ela vai ser aprimorada. Mas no caso da específica, ela é bem voltada para a condição real de jogo, certo? Porém, tem que deixar bem claro, tá, gente? A fase básica, a gente não esquece da específica, da preparação específica, né, que ela está no meio ali um pouquinho ainda. E na fase específica, a gente não deixa de lado a preparação geral básica, a preparação geral. Ela está no meio ali também, está sendo treinada. O que vai estar sendo diferenciado são os níveis, né, o volume e a intensidade que cada uma apresenta. Né? Dentro disso, a gente tem uma preparação, por exemplo, dentro de um ciclo anual, normalmente, a gente tem 4 a 5 meses de fase básica para 2 específicas. Dentro de um ciclo semestral, 2 primeiros meses, no máximo 3 primeiros meses, a gente vai ter a fase básica, para depois a gente ter 1 mês e meio, 2 ali,
que seria dentro da fase específica. Isso aí, galera, foi no Dantas que tem essa sugestão, né? Olha só, em 95 foi dada essa sugestão, dentro do livro dele, que é a prática da preparação física. Um livro bem bacana que dá uma bastante ideia pra gente, certo? Opa, voltando aqui. Vamos lá, galera, só pra gente finalizar aqui, ó. Isso aí, vocês podem até anotar no cantinho do caderno aí, quem tiver com papel, é questão garantida de prova, beleza? A gente tem as características dessas duas fases do período de preparação, né? Então vamos lá. A fase básica. Predomina o volume sobre a intensidade. Por que o volume, galera? Quando a gente fala em intensidade, a gente tem que gerar muita potência. Se o atleta ele não está preparado, né, a chance de lesionar ele, lógico, nisso é muito grande. Então, o volume é o quê? São treinamentos mais longos, visando uma preparação básica do atleta, visando melhora do condicionamento físico dele ainda. Então, é uma ênfase sobre a preparação física, certo? É a base de componente geral do treinamento, por quê? É a fase que eu estou querendo elevar esse atleta para uma competição, levar ele a um condicionamento físico maior, visando deixar ele preparado para a fase de competitiva que vai estar logo ali na frente, né? Então, eu preparo esse atleta para o treinamento, avisa a preparação do treino para melhora gradativamente nos treinamentos. Por quê? Ainda ele não tem condição competitiva de estar, por exemplo, 90 minutos dentro de campo. No futsal é menos, no futsal e basquete, como a substituição é liberado, né? É outros 500. Mas, por exemplo, no futebol de campo, ele não está apto ainda a jogar os seus 90 minutos, né? E aí tem problema. No futebol de campo, se você faz uma substituição, o atleta não pode voltar. Quando a gente já fala de futebol de salão e do basquete, o atleta cansou, ele sai, certo? Ele pode ser substituído quantas vezes quiser dentro da mesma partida. Então tem esse diferencial aí. Então, galera, essa característica da fase básica tem que guardar bem, beleza? Já quando a gente fala da preparação específica, a gente predomina a intensidade sobre o volume. Primeiro, como que a gente vai ter intensidade? Por quê? A gente já, dentro dessa fase específica, a gente já tem em mente que o nosso atleta já está com condicionamento físico ótimo, certo? Ele já está preparado para aguentar uma intensidade maior de treinamento, ou seja, o volume já é menor, a intensidade do treino já pode ser maior. A preparação técnico-tática, ela tem uma ênfase maior dentro desse período. Porém, relembrando, galera, a preparação física não é cortada 100%. Ela tem que estar ali no meio do treinamento, mesmo que seja para quê? Para manutenção, certo? É muito importante isso. Mas a preparação técnico-tática, ela está no patamar maior, certo? Porque já é uma fase específica, aonde a gente já está visando preparar o atleta para quê? Para a competição, né? Então, todo o trabalho, ele é especializado ou ele é focado dentro da característica da competição. Por quê? Porque o meu atleta ele vai estar em pouco tempo já na época de competir. E nessa fase é muito bacana porque ele já apresenta preparo físico, né, condicionamento físico suficiente para estar encarando a competição de frente. Então é muito bacana isso. E por quê? Eu falo que é mágico, galera, é muito legal, porque se a sua preparação básica ela é bem feita, a preparação específica, você pode ter certeza, você vai fazer o que você quiser com o atleta, com a sua equipe, que a resposta vai ser dada na hora para você, uma resposta bem dada. Não vai ter aquela preocupação do atleta estar passando no limite ou dele não estar correspondendo ao que foi treinado antes. Então, a preparação básica bem feita deixa o trabalho específico muito bem mais fácil de ser executado. Tranquilo, galera? Deixa eu voltar aqui. Show de bola. Gente, vamos lá. Alguma pergunta, galera? Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Se a gente passar agora, galera, por exemplo, dentro até da própria trabalho físico, né? E a gente vai imaginar, por exemplo, um trabalho de uma equipe onde que eu tenho que melhorar o condicionamento físico de força, certo? Primeira coisa que eu vou trabalhar com elas, dentro de um trabalho de musculação, por exemplo, que já é um treinamento de resistência, né? Treinamento de força. Início de temporada. Mais interessante, galera, eu trabalhar o número de repetições maiores e uma carga mais leve ou uma carga mais pesada, visando ganhar força mais rápido, né, que seria isso, e um volume menor de treinamento. Quem consegue me responder? Um volume maior de treinamento, né? Com repetições maiores. Porém, com carga menor. Isso, show de bola. Porque tá no início de temporada. Mas próximo de temporada, eu já tá com condicionamento físico legal, eu posso fazer essa inversão. Sem problema, que ele já vai tá tranquilo ali para suportar isso, né? Tranquilo, galera? Alguma dúvida mais? Alguma pergunta? Ô, Baca, mas aí durante essa fase de preparação, pode oscilar entre volume maior, intensidade maior, entre essa fase de preparação? Tá, mas de qual preparação você quer saber? Da preparação básica ou da preparação Da específica? básica. Ô, Lara, deve ter. Porque imagina, vamos dizer que você tem uma fase de preparação aí de 6 meses, né? Até uma primeira competição. Você imagina você ficar 6 meses com volume alto. Não dá, né? Então, olha só, é muito legal, porque se você tem a equipe na mão, com 1 mês, mais ou menos, de treinamento resistido na musculação, vamos voltar para musculação, que é mais fácil até para entender. Ô, galera, com 1 mês, o atleta já tem todo o padrão de movimento feito ali, a força estabelecida e tudo mais. Você já pode começar a brincar com cargas e, além disso, brincar com métodos de treinamento. Já pode entrar com treinamento de força, de 3 RM, força pura, pode entrar com drop set, com pirâmide invertida. Isso aí depende muito. Você pode dar esses estímulos diferentes, não tem problema nenhum. Não quer dizer que você está na fase específica, a fase básica, desculpa. Você tem que ficar com 3 de 10 durante os 6 meses, né? Eu gosto de falar 3 de 10, que é muito normal a gente ver isso na academia, né, galera? Mas o 3 de 10 ele é importante? Sim, mas dentro de um período. Depois disso, você tem que mudar esse esquema para você dar estímulos novos, visando a melhora maior ainda no nível de condicionamento de força do atleta. Tranquilo? Perguntas? Respondeu, Lara? Respondeu. Show de bola. Mas eu estava pensando, se a pessoa fica tipo uns 3 meses na fase básica, ela vai ficar fazendo só tipo 20 repetições, 15 repetições, 8 repetições. Senão vai, eu acho que até chega a ser desestimulante. Além disso, e tem outra coisa também, galera. Dentro da fisiologia mesmo, uma coisa que eu falo assim, nunca parem de estudar fisiologia, tá, gente? Fisiologia, além de ser legal demais, ela é um diferencial para quem quer ser treinador. Quem sabe de fisiologia é muito bacana. Mas tá até próprio dentro da própria fisiologia mesmo. Por exemplo, você vê ganhos de força. Quanto tempo, por exemplo, você imagina que uma pessoa pode ter um ganho de força? Demora quanto tempo para ser visível o ganho de força nela? Quem consegue me responder isso? Pode ser até da primeira sessão, né, Baco? Show de bola, isso mesmo. Do intervalo da primeira para a segunda sessão de treinamento, já pode ser observado um ganho de força, né? Por exemplo, se hoje eu fiz um exercício, vamos voltar para a academia para todo mundo entender, de agachamento. Eu fiz um agachamento com 50 quilos. Fiz lá 10 repetições. Aí, amanhã eu faço um outro tipo de treino para outro grupo muscular. Depois de amanhã, eu volto para fazer o agachamento de novo. E eu falo com o meu treinador, olha, a carga já não está tão pesada igual segunda-feira. Se você aumentar aqui mais 2, 3 quilos, eu vou dar conta tranquilamente. Certo? Olha só, já tive um ganho de força. Porque eu já estou manipulando uma carga maior do que foi manipulado na primeira sessão de treinamento.
Então, você imagina o que é isso, que pode ser visível dentro de 2, 3, uma semana, você ficar 3 meses fazendo a mesma coisa. Não dá, gente, não dá. Vocês já tiveram aula de musculação já, galera? A gente está tendo agora. Então, com certeza vocês vão ver isso lá. Vai ser bacana demais para vocês. Com certeza vai dar para ver essas variáveis, entendeu? De treinamento. E é muito legal que dentro do treinamento de força, galera. Eu não gosto de falar muito de musculação porque é muito geral. Eu gosto de falar de treinamento de força. Você tem vários tipos de treinamento que é bacana demais. Então, pô, dá vontade de chorar quando eu vejo pessoas normais, né? Não professores, mas alunos normais de academia, que não são profissionais de educação física, são só alunos falando: ah, já tem 2 meses que eu estou fazendo 3 de 10. Eu penso na hora, eu falo assim, poxa, será que o professor que está lá, ele está preocupado mesmo na melhora da pessoa? Em puxar, arrancar o melhor dele? Porque se deixa acontecer isso, eu acho que é muito comodismo, falar a verdade. Então, gente, conselho que eu dou para vocês, não deixem isso acontecer se caso vocês forem trabalhar com treinamento, personal trainer que seja, ou dentro de uma academia mesmo, com treinamento de força, até o próprio treinamento funcional que seja, CrossFit nem fala, isso aí todo dia tem uma periodização diferente, então é bem complicado. Mas não deixam acontecer, o negócio de ficar agarrado no 3 de 10 mais de um mês, não, gente, pelo amor de Deus. Guardem isso para vocês, tá? Então, você imagina, voltando aqui lá, o que é você ficar 3 meses fazendo o famoso 3 de 10? Não dá, né? Igual você falou. Acaba sendo estimulante e a pessoa que está ali, ela é uma leiga, né? O aluno. O professor que é a autoridade dentro de um salão de musculação, dentro de uma sala do estúdio de personal. Ele que é a autoridade para chegar e montar o melhor para o aluno. O aluno vai lá o quê? Só executar porque está confiando no trabalho do professor. Então, seja e sem contar que muitas vezes ele fica ali 2, 3 meses fazendo 3 de 10 e não altera nem a carga, nem o número de repetições, nem intensidade de intervalo, nem nada. É tipo 3 de 10, 3 meses com 20 quilos. E pronto. Chega no final do mês e fala assim, não tive ganho nenhum. Realmente, não vai ter ganho nenhum, porque a musculatura, ela acomoda, ela entra no platô e ali ela fica. Então, se a gente sempre está dando estímulo diferente, sempre vai estar um ganho. Então, para os esportes coletivos, mesmo o trabalho de força nessas fases iniciais, sim, tem que ser dados estímulos diferentes para ter um ganho mais rápido e mais seguro para o atleta. Beleza? Beleza. Galera, show de bola. Tranquilo? Alguém tem mais alguma perguntinha? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu só ver aqui, vai ter uma pergunta aqui, galera. Gustavo aqui. Não, galera, sobre quem perguntou aqui, me perguntando se vai colocar no material no mudo, vou sim, certo? Até agora já consegui, porque eu tava tomando uma coça, galera, que eu não tava conseguindo acessar o meu e-mail do Google Meet. Agora já tá tudo certinho, o pessoal lá da Unipac de Barbacena já acertou para mim. Então eu só tô fazendo alguma coisa errada aqui na hora de salvar. Eu não sei por que tá saindo diferente, mas eu vou conseguir mudar isso aqui, eu já vi que tem um jeito. Então eu vou colocar todo o material das aulas também no Moodle. E os materiais, os slides que estão sendo dados, também lá no Moodle. Beleza? Essa primeira fase aqui, a gente vai estar acabando ela. Eu já estou bolando estratégias, galera, para a gente fazer trabalhos práticos, tá? Então, eu tenho muita ideia de me ensinar isso. Principalmente na hora que a gente for trabalhar a potência voltada para atletas de esportes coletivos. Então, trabalho de potência é muito bacana que a gente pode fazer. Eu posso montar e fazer aqui com vocês fazerem e apresentar para a gente aqui. Tranquilo? Então isso aí já está sendo estudado também, estou até olhando com essa maior possibilidade de estar fazendo essa parte prática de como que vai ser essa decisão para a gente andar junto, ter um trilho certinho, né, um rumo certinho para a gente caminhar durante esse período aí. Tranquilo? Então vai estar tudo lá no Moodle já, tudo certinho lá, beleza? Galera, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Show de bola. Se ninguém tem dúvida, fechamos por aqui hoje. Muito obrigado, galera, a presença suas aqui. Foi bacana demais tirar essa horinha nossa aqui do dia aqui. Acredito que muitos de vocês estão que nem eu, desde 7 horas ou antes trabalhando, né? Direto para chegar aqui e ainda tentar absorver algum tipo de conhecimento para no futuro a gente estar usando e ser um profissional melhor. Bora, nós estamos na caminhada juntos, galera. Se precisando de alguma coisa, nós estamos aí. E até quinta-feira que vem. Beleza?
Bom fim de semana. Boa Valeu. noite. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Até Bom fim de semana que vem. Bom final Valeu. de semana. Boa E noite. juiz. Boa noite. Boa noite. Boa noite.